Angola é um dos 6 países africanos com pior sistema de registro de nascimentos do mundo. Olá, esse é mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Lembre-se que o canal depende do seu like. Hoje vamos falar um pouco sobre a falta de crescimento na organização em alguns países africanos e como o Senegal vai acentuar a instabilidade na África Ocidental ao adiar eleições. A África continua a falhar no registro de estatísticas que são fundamentais para a definição de políticas públicas, como os recenseamentos, os registros de nascimento, óbitos e desemprego. Angola é um de 6 países africanos, juntamente com Chad, Etiópia, Níger, Tanzânia e Zâmbia, que representam 20,4% da população do continente, que detém um sistema de registro em que são registrados menos de 30% dos nascimentos, de acordo com o relatório publicado na semana passada. Segundo a fundação do IBRAM, o relatório denominado O Poder dos Dados para a Governação sublinha a forte correlação entre o acesso da estatística de elevada qualidade e uma governação eficaz nos países africanos de 2012 a 2021. A África continua a ser o continente mais afetado pelas lacunas de dados a nível global, registrando-se na região a mais baixa disponibilidade de dados em matéria de registro civil e estatísticos vitais. Quando se trata dos elementos básicos das estatísticas que são fundamentais para as definições de políticas públicas, como os recenseamentos populacionais e o registro de nascimentos e óbitos, muitos países africanos não dispõem de dados cruciais. Refere o relatório, acrescentando que mesmo em domínio em que se verificam progressos, persistem lacunas críticas de dados sobre a governação relativamente a questões como as estruturas de saúde, a economia informal, o ambiente, a violência contra as mulheres, o trabalho infantil e os fluxos financeiros ilícitos. O documento da Fundação Mo Ibrahim sublinha que o subfinanciamento dos dados continua a construir um sério desafio a nível mundial, recebendo as estatísticas apenas 0,34% do total da ajuda pública ao desenvolvimento. Em África, a ajuda pública de desenvolvimento recebida para dados estatísticos diminuiu para quase metade entre 2018 e 2021. Basta olhar para Angola e que o INE já não publica dados sobre o desemprego há mais de um ano. Os países africanos correm a velocidade diferente, e se há 6 que apenas registram anualmente 30% dos nascimentos, há 10 que representam 18,6% da população do continente, que dispõem de um sistema de registro de nascimentos que registra pelo menos 90% dos nascimentos ocorridos. Constam Argélia, Botsuana, República do Congo, Djibouti, Egito, Marrocos, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, África do Sul e Tunísia. Mas também há os casos da Eritreia e da Somália, que não têm qualquer informação sobre o registro de nascimentos. Por outro lado, apenas 3 países dispõem de um sistema de registro de óbitos que registram pelo menos 90% das mortes ocorridas. Constam Egito, Maurícias e Seychelles. E há 4 que registram menos de 10% das mortes ocorridas: Guiné, Malawi, Níger e Sudão do Sul. Estes são apenas alguns exemplos de registro da informação vital sobre a população, que deverá incluir outros registros, como a frequência em escolas, a entrada em universidade, o acesso a serviços financeiros, entre outros que deverão ser alvo de recolha, permitindo, por exemplo, planeamento socioeconômico e tomada de decisões, definições de objetivos e acompanhamentos de planos sociais e econômicos, tais como intervenções da saúde pública, bem como a medida dos padrões de vida ou da qualidade de vida. Falando do registro, por outro lado, o Senegal acentua a instabilidade na África Ocidental ao adiar eleições. Ex-primeira-ministra e líder da oposição Aminata Touré classificou de retrocesso democrático sem precedente a decisão do presidente de adiar as eleições presidenciais. Macky Sall justificou o adiamento com corrupções de juízes que aprovam candidaturas desconformes à lei. Decisão esta que acendeu o rastilho da violência. Apesar dos protestos da população, a Assembleia Nacional do Senegal aprovou a segunda-feira, dia 5, o adiamento das eleições presidenciais para 15 de dezembro, numa votação caótica que acabou com a expulsão de deputados da oposição do parlamento, que se realizou 2 dias depois de o presidente Macky Sall revogar o decreto que fixava as eleições no dia 25 de fevereiro de 2024. A aprovação do projeto de lei também prolonga o mandato de Macky Sall, que deveria terminar 2 de abril.
União Africana e CEDEAO apelam à calma e à realização das eleições o mais rapidamente possível. Assim que Macky Sall revelou o decreto e a Amnistia Internacional considerou um ataque flagrante ao direito à liberdade de expressão e aos direitos da imprensa. O porte de sinal a uma televisão privada e restrições à internet móvel no dia em que uma ex-primeira-ministra senegalesa foi presa durante uma marcha de protesto. Aminata Touré, que liderou o governo de 1º de setembro de 2013 e 4 de julho de 2014 por indicações do atual presidente, protestava contra a decisão do Macky Sall de adiar as eleições indefinidamente, classificando-a de retrocesso democrático sem precedentes. O adiamento surge um mês depois de o Conselho Constitucional ter excluído alguns membros proeminentes da oposição da lista de candidatos e transformar uma das democracias mais sólidas da África Ocidental e uma das economias africanas que mais cresceu nos últimos anos, com 8,8% em 2023, segundo o FMI, num barril de pólvora. No domingo passado, as autoridades policiais lançaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que desde julho contestam a intenção de adiar as presidenciais. A estação de televisão privada Walf TV viu seu sinal ser suspenso por incitação à violência e o acesso à internet móvel foi restringido, segundo o Ministério das Comunicações, Telecomunicações e Economia Digital, devido à disseminação de diversas mensagens de ódio e subversivas veiculadas nas redes sociais no contexto de ameaças e perturbações à ordem pública. O Sindicato dos Trabalhadores da Sonatel, o principal operador telefônico senegalês, antecipou no domingo a possibilidade de vir a ser ordenado um possível apagão dos dados móveis, desaprovando em comunicado, qualquer ideia do Estado do Senegal de cortar ou restringir a internet, A internet móvel representa 97% das ligações dos utilizadores, de acordo com o relatório de setembro de 2023 da Autoridade Reguladora de Telecomunicações e Correios do Senegal, que regula o setor, como refere o Comitê para a Proteção do Jornalista. O organismo sediado em Nova York pediu às autoridades senegalesas para não restringirem o trabalho do jornalista, enquanto cobrem os protestos, exigindo uma investigação à detenção de pelo menos 5 profissionais, assim como a restauração do sinal de transmissão da Walf TV. Enquanto o Senegal enfrenta o adiamento das eleições, os jornalistas desempenham um papel vital para ajudar o público a compreender o que está a acontecer. A sua capacidade de denunciar, inclusive através da internet móvel, deve ser protegida e não censurada, defendeu Angela Quintal, chefe do programa África do CPJ. Tanto a União Africana como a CEDEAO, que enfrentam uma vaga de instabilidade política e de golpe de Estado entre os seus Estados-membros, pediram ao governo para organizar as eleições o mais rapidamente possível, quando ainda não tenha sido marcada nova data, e apelaram a todos os envolvidos para resolverem a disputa política através da consulta, compreensão e diálogo civilizado. Fecha aspas. O que você acha desse teatro que está acontecendo no Senegal? Nos vemos na próxima.